Oi, pessoal, tudo bem? Agora a gente vai conversar sobre um tema que é muito importante. A gente vai responder duas perguntas. O que é crise epilética e por que que elas acontecem? A gente vem construindo juntos conhecimentos sobre a atividade elétrica cerebral, como isso pode não funcionar de maneira ideal em alguns momentos, atividade química cerebral, os mensageiros cerebrais, para a gente entender agora, poder aprofundar num conceito importante, que é o que é crise epilética. A nossa pergunta é essa: o que é uma crise epilética? Primeiro de tudo, a gente tem que ter em mente que o nosso cérebro, nas atividades usuais, corriqueiras, ele é uma máquina que executa tarefas complexas o tempo todo. O cérebro ele faz tarefas complexas como assistir essa aula, mexer os braços, sentir, ouvir, enxergar, tudo ao mesmo tempo. Então, é uma máquina muito complexa. Manter esse funcionamento é uma linha tênue, tá? É uma linha muito discreta. Então, a gente precisa ter isso em mente porque as manifestações das crises epiléticas elas são consequência de uma máquina complexa. Então, as suas manifestações também são complexas. A ordem de grandeza é essa: existem bilhões e bilhões de neurônios, tá? Que trabalham de forma contínua com atividade elétrica e química para manter todas as nossas atividades diárias. É o que permite você estar assistindo essa aula nesse momento. O que é importante a gente ter em mente é que todas essas atividades elas acontecem no nível que é invisível aos nossos olhos, que é no nível da célula, que é no nível da molécula, que é no nível do neurônio, né? Então, a atividade celular, o resultado da atividade genética, ele é invisível aos nossos olhos. Então, as alterações nos eletrólitos sódio, potássio, cálcio, as alterações genéticas, elas são mensuráveis em algum grau, mas elas não são, a gente não consegue enxergar essas atividades. Então, é a atividade celular a responsável, a unidade básica e responsável pela atividade elétrica e química cerebral. Em algumas pessoas, em determinadas circunstâncias, existe algum grupo de neurônios que pode se comportar de uma forma atípica, gerando uma espécie de curto-circuito. A gente vai chamar essa atividade anormal de um curto-circuito, o que pode resultar numa crise epilética. Uma informação que é importante, não sei se vocês tinham noção disso, mas qualquer pessoa no mundo tem um risco de ter uma crise epilética ao longo da vida. A ordem de grandeza disso assim, é que até 10% das pessoas podem ter uma crise epilética ao longo da vida. É um número bastante relevante. O limiar é diferente entre as pessoas e as circunstâncias da ocorrência também é diferente. E não são todas as pessoas que vão ter epilepsia, tá? Como é que funciona? Quais são as circunstâncias? Aqui é um exemplo, uma luta. O paciente levou um chute e caiu já numa crise tônica. Então, veja, um traumatismo craniano, que foi o chute, leva a uma disfunção aguda do cérebro que leva a uma crise epilética. E veja, essa pessoa não tem epilepsia. Ela teve uma crise epilética como sintoma de um traumatismo agudo. Então, questões agudas, tanto sistêmicas, né, assim, do corpo todo, como alterações de glicose, alterações de alguns eletrólitos como o sódio, função hepática, função renal, podem causar crise epilética como sintoma. Mas veja, o problema não é primário do cérebro. Aqui é um outro exemplo, uma medição de glicose. Níveis de glicose muito baixos ou muito altos também podem ter como manifestação a crise epilética. Então, são alguns exemplos de circunstâncias que podem causar uma crise epilética. Intoxicação por bebida alcoólica ou abstinência de álcool, outro exemplo. Um AVC, um derrame cerebral, na sua fase aguda, logo que acabou de acontecer, também pode ser
pode se apresentar como uma convulsão ou outros tipos de crise epilética. Pode ser efeito colateral de alguns remédios ou intoxicação de medicações ou drogas ilícitas também podem se manifestar com crise epilética. E as circunstâncias, elas são infinitas, mas assim, só para a gente ter um panorama que diversas circunstâncias podem levar à ocorrência de uma crise epilética. E o limiar, ele varia entre as pessoas, que não necessariamente todas as pessoas vão ter crise naquele determinada circunstância. Então, o limiar também varia entre os indivíduos. Então, um determinado remédio que causou efeito colateral crise convulsiva em uma pessoa não significa que vai causar em outra, entende? Então, a gente precisa ter isso, que as circunstâncias são variáveis e os limiares variam entre os indivíduos. O que acontece é que essas situações, existe um equilíbrio que é tênue no cérebro entre excitação e inibição. E, ao fim disso, esse equilíbrio ele é quebrado de alguma forma, pelo traumatismo agudo, pela glicose muito baixa, pela epilepsia como doença crônica. Isso acaba quebrando esse equilíbrio entre excitação e inibição, que é uma balança. Tá? O que acontece é que eles ficam em equilíbrio, mas algumas circunstâncias podem, por exemplo, fazer que a excitação cerebral fique muito maior do que a inibição. Veja, então, tem um desequilíbrio entre excitação e inibição, fazendo com que haja um desequilíbrio. Tá? Então, esse desequilíbrio facilita a ocorrência, e é por isso que as crises ocorrem. Tá? Ou, por outro lado, tudo bem, o cérebro está lá equilibrado entre a sua excitação e a sua inibição. Uma outra forma é quando, por exemplo, acontece uma redução da inibição cerebral, o que, de novo, leva a um desequilíbrio cerebral. Então, é importante a gente ter em mente que é esse balanço, é esse equilíbrio entre excitação e inibição que é a chave, é o motivo de levar à ocorrência das crises epiléticas. Isso é tão importante a gente entender isso, que os remédios anticrise, os fármacos anticrise, eles de alguma forma, em algum grau, eles agem na excitação e inibição, ou eles agem aumentando a inibição ou reduzindo a excitação, para, de novo, tentar voltar a esse equilíbrio que tá alterado. Então, várias condições, várias causas podem levar a esse desequilíbrio. Então, a gente viu o traumatismo numa pessoa que não tem epilepsia, ou uma hipoglicemia numa pessoa que não tem epilepsia. Ou, veja, naquela pessoa que tem epilepsia e está bem controlada, mas aí ela dormiu mal, usou bebida alcoólica, esqueceu de tomar um remédio, e isso leva a um desbalanço, facilitando a ocorrência de uma crise epilética. Tá ok? Um conceito mais formal de crise epilética, assim, é a definição atual de crise epilética, que é a ocorrência transitória de sinais ou sintomas devido à atividade neuronal que é anormal, excessiva e síncrona no cérebro. Essa é a definição formal de livro, mas vamos traduzir isso aos poucos. A atividade neuronal anormal, excessiva e síncrona, a gente vai definir como um curto-circuito cerebral. A atividade elétrica anormal, curto-circuito cerebral. Precisa definir esses termos, sinais e sintomas são termos médicos, que significam o quê? O que é sinal? Presta atenção. O que é sinal? Sinal é aquilo que pode ser percebido por outra pessoa, sem o paciente, sem a pessoa precisar relatar ou comunicar. Você consegue, olha e você vê. Então, veja, isso aqui é um sinal. Olha, você está vendo, tem um abalo, viu? Rápido, está vendo? Que acontece. Então, isso é um sinal. Isso é um sinal. Isso é uma crise mioclônica. Isso é uma crise epilética mioclônica. Então, isso é um sinal. Você está enxergando, o paciente não fala nada, você enxerga, você vê uma crise mioclônica. Então, isso é um sinal. Então, é uma crise epilética e é um sinal. Então, a crise epilética ela pode ser um sinal. O que é um sintoma? A crise epilética ela pode ser também um sintoma. Sintoma é uma queixa, é o que o paciente relata e você não consegue enxergar. Então, como é que a gente organiza isso? Sinal é aquilo que você vê, o paciente caiu com uma convulsão, você vê, ele não precisa relatar nada, então aquilo é um sinal. Ou um sintoma, que é uma queixa. O paciente que sente um formigamento no braço,
sente um cheiro estranho e desagradável, sente um desconforto, tipo uma montanha-russa na barriga, tem uma sensação que não consegue descrever, mas é uma sensação muito ruim. Tudo isso são sintomas que podem ser também crises epiléticas. Então, crise epilética pode ser tanto sinal quanto sintoma. Daí a importância da gente entender, conversar e ter a entrevista clínica, a conversa muito bem detalhada com o paciente. E é para a gente entender também a complexidade das manifestações clínicas. Lembra que o cérebro é complexo? As manifestações clínicas das crises epiléticas também são complexas. De uma maneira geral, o cérebro ele é todo dividido em funções. Então, tem regiões do cérebro que são responsáveis pelo movimento, outras regiões que são responsáveis pela visão, outras pela coordenação, outra pelo planejamento, pela decisão. Então, são áreas diferentes. Então, dependendo de onde esse curto-circuito, essa atividade anormal se iniciar, o sintoma ou o sinal ele é diferente. O cérebro é complexo, aí, dependendo da região, o sinal ou o sintoma está relacionado com essa divisão. Esse é o esquema mais completo para a gente ter uma ideia. Cada pedacinho, cada região, sub-região tem uma determinada função. Mas não convém a gente entrar nesse detalhe. É importante a gente ter isso, que o cérebro é complexo e as manifestações ictais seguem essa complexidade. Sempre que eu usar o termo ictal, eu estou me referindo à crise epilética. Então, as manifestações da crise epilética seguem essa complexidade do cérebro. Então, daí, eu acho que a gente tem que abrir a mente em relação a isso. E é por isso que tem vários e vários tipos de crise. Já a gente não pode mais entender as crises epiléticas exclusivamente como convulsão, que é basicamente a crise tônico-clônica generalizada, aquela que o paciente se estica, faz movimentos anormais, salivação, às vezes morde a língua, libera xixi, às vezes evacua, aquela que a gente vê, eventualmente vê na rua e fica assustado. Então, a crise epilética não é só isso. A gente precisa entender, abrir o horizonte, abrir a mente em relação a isso. Aqui tem alguns exemplos. Aqui é uma coisa para a gente guardar. É um exemplo de uma convulsão. Um quadro bem típico. Você vê o paciente fazendo movimentos convulsivos, tá? São a convulsão. A gente não sabe se é a convulsão primária, se ela evoluiu de uma crise focal, mas a gente vê que é uma convulsão, um sinal. A gente olha e vê. Outro exemplo, olha só, paciente soprando, desligou, ó, mastiga a língua, pisca o olho, ó, e volta como se nada tivesse acontecido, volta, inclusive, soprando. Isso é uma crise de ausência. Esse aqui é um exemplo que a gente já viu de uma crise mioclônica. Ó, olha a diversidade, vai ser desde esses abalozinhos discretos, passando pela convulsão, passando pela ausência. Olha a diversidade de tipos de crise que existem. Olha um outro tipo, crise de queda, ó, crise atônica. Olha, ó, cabeça caiu. Esse é um outro tipo de crise, presta atenção. Ó. Aqui é a cabeça, ó. Caiu, crise atônica. Tá bom? Um outro tipo de crise. Olha de novo, são vários e vários tipos de crise. Estou dando só alguns exemplos. Olha esse tipo. Paciente mastigando. Aérea, rompeu com o meio. Fica fazendo movimento com a boca. Essa é uma crise desperceptiva. No passado chamava de crise parcial complexa, que é uma crise focal com alteração da consciência. Olha a complexidade, olha quantos tipos de crise. Esse aqui é o espasmo infantil. Olha só a criancinha que vai fazer, viu? Já fez a crise. É esse movimento que ela fez. Vou passar aqui de novo. É esse movimento sim, que ela vai fazer aqui. Eu vou mostrar para vocês agora. Ó, isso é um espasmo infantil. Olha como vai diferenciando, como vai mudando. Na criança é diferente, no adulto é diferente, várias regiões diferentes. Olha um outro tipo de crise, com riso imotivado, que a gente chama de crise de elástico. Ó, riso, sem motivo, desconectado de uma piada. Então, olha só, crise
um outro tipo de crise, a gente chama isso de crise gelástica, que é de riso imotivado. Fazendo um parênteses, assim, é crise de riso, mas isso não é uma piada, tá? É até importante, isso é uma reportagem, esses vídeos estão todos no YouTube, assim, é importante a gente ter isso para ilustrar, mas assim, isso em nenhum momento é uma piada, é engraçado, a gente tem, na verdade, até agradecer a todos eles que disponibilizaram, para a gente poder pensar, aprender e divulgar e falar mais sobre epilepsia. Então, vejam, olha quanta variedade de crise. Olha, passando do bebezinho ao adulto, com início em diferentes regiões, crises generalizadas, crises focais. Então, esses são só alguns exemplos. Esses são só alguns exemplos dos vários tipos de crises que existem, tá? Para a gente ter ideia dessa dinâmica. É muito mais do que convulsão. É muito mais do que convulsão. Eu queria muito que vocês guardassem isso. Crise epilética é muito mais do que convulsão. O diagnóstico é feito pelo médico, a gente precisa reforçar isso. Tem muita coisa que parece mimetiza epilepsia, crise epilética, mas não é. Ou muita coisa que não parece para o leigo, mas para o médico é relevante. Então, a gente precisa ter isso em mente. Mas você que está aqui estudando, aprendendo, entendendo isso, é uma ferramenta importante para ajudar no auxiliar esse diagnóstico. Você entender é importante para você e para você auxiliar o médico nesse trajeto, trazendo informações que são úteis, trazendo dúvidas que sejam relevantes, tá? Registrando as crises ou as suspeitas de crise quando necessário. Tem muitas condições médicas, psiquiátricas, clínicas gerais que parecem e a gente precisa sempre do olhar do médico para poder fazer essa diferenciação. Crises epiléticas são complexas, o cérebro é complexo, a gente precisa guardar isso em mente. Todas essas características são importantes na forma que uma crise vai se manifestar. A idade de manifestação, a localização, a síndrome epilética, a causa, tudo isso e muito mais, são fatores que ajudam a gente a entender por que uma determinada crise acontece daquele jeito, tá? A idade influencia, o amadurecimento cerebral, o envelhecimento cerebral, a síndrome epilética, a localização, tá? Isso é importante. Não é piada, principalmente porque a gente acabou vendo esse aqui de riso imotivado, a gente tem que levar isso sempre com muita seriedade. Tem vários exemplos desse hoje com rede social, no YouTube, e a gente tem que aprender com eles, mas de forma muito respeitosa, sempre de forma muito respeitosa, tá? A gente precisa entender que isso é um problema que cada um deles opta por divulgar, por mostrar, e isso é importante para a gente começar a entender e falar disso com muito mais naturalidade, tá bom? Bem, caminhando para o fim, para a gente guardar coisas que são relevantes, primeiro, crise epilética é ativação atípica elétrica e química que causam curto-circuito. Então, curto-circuito, atividade anormal, crise epilética. Por que acontece? Lembrar desse desequilíbrio que a gente viu entre excitação e inibição, um aumento da excitação ou uma redução da inibição como causa, como motivo da ocorrência dessa crise epilética. Lembrar que qualquer pessoa pode ter uma crise epilética em algum momento da vida, com ou sem epilepsia. Crise epilética não é só convulsão. O cérebro é complexo. A gente teve um panorama aqui do que é essencial sobre o cérebro. E as crises epiléticas seguem toda essa complexidade, de forma irrestrita. Ao longo da vida, qualquer pessoa pode vir a ter uma crise epilética, mesmo pessoas sem epilepsia. Crise epilética é um diagnóstico médico, tá? Mas todo mundo precisa ter uma ideia desses princípios, tanto para atender, ajudar uma pessoa que estiver passando mal por algum momento, para ajudar o médico com registro, com dúvidas, né? Mostrando, pô, isso aqui é uma crise epilética, isso ajuda a gente a entender. E quanto mais a gente falar, mais a gente entender, mais a gente tiver o domínio e naturalizar o entendimento sobre crise epilética, melhor para todo mundo.
esses são os aspectos mais relevantes das crises epiléticas. Então, a gente viu o que é crise epilética, ela tem uma definição, que é a ocorrência de sinal ou sintoma, isso é muito importante, sinal, o que a gente vê, sintoma, o que o paciente relata, de uma atividade anormal, do curto-circuito. Tá? Por que ela acontece? Desequilíbrio entre excitação e inibição cerebral, excitação e inibição cerebral, que pode acontecer em qualquer pessoa em algum momento da vida. Lembra que até 10% das pessoas vão ter pelo menos uma crise epilética ao longo da vida, tá bom?